categoria, é a categoria mais específica, e reino é a maior categoria, é a categoria mais ampla. Lá vamos nós dividir a natureza em reinos. No tempo moçada do Linneu, 1758, a natureza era dividida em apenas dois reinos: reino animal e reino vegetal. Quem não era animal era planta, quem não era planta era animal. E o que eu acho mais interessante é a definição de animal e planta que se usava no tempo do Linneu. No tempo do Linneu era assim, tá? Quem se locomove, anda, nada ou voa. E quem se alimenta vai ser considerado animal. Quem não se locomove, quem não se alimenta, vai ser considerado como planta. Daí, né, moçada? Os animais, claro, no reino animal, as plantas, claro, no reino vegetal. Eu sei que as plantas, entre aspas, se alimentam, né, através do processo de fotossíntese, elas produzem o próprio alimento. Mas naquele tempo, gente, a fotossíntese ainda não tinha sido descrita, de maneira que a moçada não tinha ideia de que as plantas se alimentavam. Tá? A impressão que se tinha é que planta não anda, não come. Quem anda, quem come, vai ser colocado como animal. Começaram a descobrir micro-organismos. Na verdade, lá no século XVII, antes mesmo do Linneu, os micro-organismos tinham sido descobertos. E a galera vai lá e coloca nos animais e nas plantas, baseado nesses critérios. Fungos, né? Eles eram considerados plantas, porque fungos não se locomovem, aparentemente não se alimentam. Hoje em dia nós sabemos que os fungos são heterótrofos, né? Que os fungos se alimentam. Que o fungo gruda, por exemplo, lá numa parede, o mofo, mas só se tiver restos de matéria orgânica na parede para ele poder consumir. Mas, moçada, por exemplo, protozoários. Protozoário é uma célula só, ele é unicelular, mas é uma célula bem grande. Daí dá para ver no microscópio, mesmo no microscópio daquela época, né? Naquela época só tinha microscópio óptico, que é um microscópio muito simples, mas o protozoário é uma célula tão grande que mesmo no microscópio óptico dá para ver ele nadando, se locomovendo através de pseudópodes, fazendo fagocitose, se alimentando através de fagocitose, né? Pseudópodes lá englobando o alimento e aí tal. E o resultado é que protozoários foram considerados animais. O próprio nome protozoário, proto quer dizer primeiro, zoo, animal. Os primeiros animais, entre aspas, animais muito simples, animais de uma célula só. Bactérias foram consideradas plantas. Agora por quê? Lembre que o microscópio daquela época, microscópio óptico, muito simples, não vê bactérias isoladas. Ele só vê as colônias bacterianas, várias bactérias. Colônias bacterianas não se locomovem, aparentemente não se alimentam. De maneira que bactérias foram consideradas plantas. Aliás, é por esse motivo que até hoje, por questão de tradição, livros de botânica, eles estudam fungos e bactérias. Porque tradicionalmente, fungos e bactérias eram considerados plantas, né? Por outro lado, a gente tem que protozoários, eles eram considerados como sendo animais. Animais primitivos, animais bastante simples, no caso os protozoários. Isso aqui também explica porque que, por exemplo, a gente usava o nome microflora bacteriana intestinal. A gente tem que animais, a gente usa o nome fauna, vegetais, a gente usa o nome flora, o nome microflora bacteriana é porque a galera acreditava, né, que bactérias eram plantas, uma flora de bactérias. Hoje em dia nós não usamos mais o nome microflora bacteriana intestinal, a gente usa o nome microbiota. Primeiro porque é muito claro que bactéria não é planta. E segundo, que na microflora bacteriana intestinal não tem só bactérias, tem bactérias, fungos, protozoários, daí é o nome melhor para utilizar hoje, microbiota. Além de você ter a classificação desse jeito, tinha algumas criaturas que a moçada não sabia direito como é que classificava. Eles eram chamados zoófitos, zoo, animal, fito, planta, criaturas consideradas intermediários entre animais e plantas, que a galera não sabia como é que classificava. Será que essas desgraças são animais? Será que essas desgraças, elas são plantas? Como é o caso, por exemplo, das esponjas, dos corais, das anêmonas do mar. Ora, por que a galera ficava em dúvida de como classificar essas criaturas?
Porque, gente, esponjas corais, anêmonas do mar, eles são sésseis, né? Criaturas que vivem fixas, grudadas em um lugar, eles não se locomovem. A dúvida era, será que eles não se alimentam? Ou será que eles se alimentam? E aí, gente, nessa brincadeira, a galera ficava em dúvida de como classificar esponjas corais e anêmonas do mar. Tinha autores que colocavam como plantas, autores que colocavam como animais, né? A gente não sabia muito bem como classificar. Claro que hoje em dia nós classificamos esponjas corais e anêmonas do mar como animais, porque o critério de classificação hoje ele é bem diferente. O critério de classificação hoje ele se baseia no tipo de célula. Se a célula é procarionte ou eucarionte, se o cara é autótrofo ou heterótrofo, se ele tem parede celular ou não tem parede celular na célula, e daí por diante, né? Tanto é que a classificação mais tradicional que se usa hoje é uma classificação de 1969 de um doidinho chamado de Whittaker, que classifica a natureza em 5 reinos. Não estou dizendo que é a melhor classificação, não estou dizendo, mas é a classificação mais tradicional. Claro que de 2 não passou para 5 de uma hora para outra, foi aos pouquinhos, né? Tinha lá 2 reinos, animal e vegetal, mas a moçada começou a achar que micro-organismos como protozoários e bactérias não deviam ser colocados como animais nem como plantas, né? Aí foi criado o reino protista, terceiro reino, para poder incluir micro-organismos, protozoários e bactérias. Com o reconhecimento da diferença entre eucariontes e procariontes, no reino protista ficam os micro-organismos eucariontes como os protozoários e criou-se um reino, o quarto reino, Monera, para incluir micro-organismos procariontes como as bactérias. E até você ter a classificação em 1, 2, terceiro reino, quarto reino, fungos ainda eram considerados plantas. Mas aí, moçada, o Whittaker coloca os fungos no reino só para eles. O quinto reino na natureza, o reino funge aqui na jogada para incluir os fungos. Os fungos ganham um reino só deles, 5 reinos hoje em dia na natureza: animal, vegetal, protista, monera e funge. E claro, a gente brinca com vocês, mostrando as características de cada um desses reinos, a definição de cada um desses reinos. Número 1, o reino animal, também chamado metazoa. Cuidado, tá, gente? Que metazoa é sinônimo de animal, metazoário é sinônimo de animal, e animais são eucariontes. Quando eu digo que animais são eucariontes, apresentam um núcleo organizado por carioteca, bem bonitinho, e aí vai. Obrigatoriamente pluricelulares, sendo que eles sempre têm várias células, eles podem ou não apresentar tecidos. Os animais que não têm tecidos estão incluídos num sub-reino chamado parazoa, e esses animais que não têm tecidos no sub-reino parazoa são as esponjas, e somente as esponjas. E os animais, moçada, que apresentam tecidos estão incluídos no sub-reino eumetazoa. Eu quer dizer verdadeiro, os animais verdadeiros, os animais que estão tecidos, todos os demais animais incluídos nesse grupo. Daí, cuidado com o nome, hein? Se alguém falar em metazoário, metazoário é sinônimo de animal. Eumetazoário são animais com tecido. Então, metazoário vale para qualquer animal, eumetazoário somente os animais com tecido, parazoários os animais que não apresentam tecidos. Animais, moçada, são heterótrofos por ingestão. Quando a gente fala que eles são heterótrofos por ingestão, salvo raríssimas exceções, eles apresentam boca para poder receber o alimento, e eles apresentam a digestão intracorpórea, né? Primeiro, você come através da boca, depois você digere a comida dentro do seu corpo. Eu lembro para vocês de uma exceção notável quanto a isso, exatamente as esponjas, né? Que as esponjas apresentam uma nutrição por filtração, e pelo fato de elas terem nutrição por filtração, elas não apresentam boca,
mas é uma exceção à nossa brincadeira. Nós temos, moçada, que os animais, eles não apresentam parede celular nas células deles. Os animais, gente, eles apresentam como reserva energética glicogênio. E isso aqui, pessoas, as características gerais que os animais vão estar apresentando. Segundo, gente, dos reinos na natureza, reino planta, também chamado vegetalia, também chamado metáfita. Eita caramba, né? Plantas, planta, vegetalia ou metáfita, tudo isso aí, moçada, vegetais na conversa. Sendo quando a gente fala lá em vegetais, vegetais são eucariontes, pluricelulares, obrigatoriamente com organização tecidual. Ou seja, enquanto animais podem não ter tecidos ou ter tecidos, plantas obrigatoriamente apresentam organização tecidual. A gente, pessoas, tem que criaturas semelhantes a plantas que não têm tecidos, caso das algas, não são consideradas mais plantas. Tanto é que planta de verdade hoje correspondem a 4 grupos de vegetais. Briófitas, que são os musgos, pteridófitas, que são as samambaias, gimnospermas, que são os pinheiros, angiospermas, que são, moçadas, plantas que têm flores e frutos. Algas não são mais consideradas plantas, por quê? Porque elas não têm tecido. Elas foram jogadas no reino protista, como eu descrevo já já. Essa é a tendência para a maioria dos autores. Ainda tem um ou outro autor que vai colocar algas no reino vegetal. Então, de vez em quando você pega uma questão de vestibular, que o autor da questão não concorda com o que eu estou colocando aqui, e coloca algas como sendo plantas e pronto. Mas não é a visão principal. Dê uma olhada lá, uma pesquisada nos livros, e para a imensa maioria dos autores em biologia modernamente, para ser planta de verdade, só se ela tiver tecido. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Algas não têm tecidos, não são mais consideradas como sendo vegetais. Plantas, moçada, obrigatoriamente, são autótrofas, fotossintetizantes. Elas apresentam, vou começar a abreviar, parede celular constituída de celulose, e elas apresentam uma reserva energética à base de amido. Beleza, gente? Lá temos nós, terceiro dos reinos da natureza, o reino fungi, aqui na conversa. Reino fungi, moçada, o reino dos fungos. Gente, fungos são eucariontes, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares sem tecidos. Os fungos unicelulares são chamados de leveduras, né? Então, fungos unicelulares, leveduras ou levedos aqui na parada. Os pluricelulares incluem cogumelos, mofos, orelhas de pau e daí por diante. Eles não apresentam organização tecidual, porque as células deles são bastante independentes, né? Eu lembro lá das aulas de histologia que tecido é um grupo de células organizadas para desempenhar uma determinada função. Foco no organizadas é o mais importante. Quando o cara é pluricelular, quando o cara tem várias células, mas as células são mais ou menos independentes nas funções, que elas não estão organizadas para desempenhar uma mesma função, eu vou dizer que o cara não tem tecido. Inclusive no caso lá dos cogumelos, dos mofos, fungos pluricelulares nem têm tecidos, eles são formados por estruturas chamadas de hifas. Onde, moçada, as hifas, elas são células filamentosas. Quando a gente fala em células filamentosas, células em forma de filamento, células alongadas, células compridas. Então, quando você pega lá um cogumelo, tá aqui, lindo, o meu cogumelo, e joga ele no microscópio, você vai notar um negócio. As células, uma célula compridona, outra célula compridona, outra célula compridona, e no microscópio você vai notar que ele é um emaranhado de fios. Cada um desses fios, cada uma dessas células filamentosas, dessas células em forma de fio, chama hifa. Uma hifa
e 2, e 3, e daí por diante. Cada uma dessas células mais ou menos independente em relação à outra, tanto é que eu não tenho organização tecidual em relação aos fungos. Fungos, moçada, eles são heterótrofos, né? Sendo, gente, que eu vou dizer que eles são heterótrofos por absorção. Quando eu falo para vocês que os fungos são heterótrofos por absorção, número 1, fungo não tem boca, né? Número 2, fungos apresentam uma digestão extracorpórea. Opa, isso aqui é bem interessante. Quando a gente fala, moçada, que os fungos têm uma digestão extracorpórea, que é que a gente está dizendo com isso? Fungos, eles lançam enzimas digestivas no meio, portanto, fora do corpo, digerem o alimento no meio, digerem o alimento fora do corpo e absorvem o alimento completamente digerido. Totalmente digerido até o final. Isso aqui, gente, explica uma das propriedades mais interessantes que os fungos têm, né? Fungos são excelentes decompositores em ecologia. Porque ao invés de ter um fungo no lugar, o que tiver de matéria orgânica nesse lugar, ele decompõe. Ele joga as enzimas digestivas, digere tudo que tem de restos de matéria orgânica, plantas e animais mortos, o que tiver de restos de matéria orgânica ele digere, absorve posteriormente. Com isso, o que tiver de sobra de matéria orgânica em decomposição, plantas, animais, restos mortos e tal, ele vai lá aproveitar, por isso que ele vai ser um excepcional decompositor. Nós temos, moçada, que fungos apresentam a parede celular de quitina, salvo raríssimas exceções, e eles apresentam uma reserva nutritiva à base de glicogênio. E, gente, no tempo do Linneu, eu estava comentando lá que fungos eram considerados plantas, né? Hoje em dia, eles têm um reino só para eles. E hoje em dia, é muito claro que fungos não são plantas. Entretanto, será que o fungo ele é mais próximo do animal? Ou será que o fungo ele é mais próximo da planta? Eu queria fazer essa comparação com vocês. Cadê aqui na brincadeira? Fungos, moçada, são heterótrofos, não é isso? Animais são heterótrofos, plantas são autótrofas fotossintetizantes. A planta é autótrofa, o animal é heterótrofo, o fungo é heterótrofo. Essa característica é mais próxima de animais. Nós temos, moçada, que fungos, eles apresentam parede celular. Animais não têm parede celular, enquanto, moçada, que plantas apresentam parede celular. Planta tem parede, animal não tem parede, fungo tem parede. Essa característica, ela é tipicamente de vegetais. Entretanto, enquanto a parede celular da planta é feita de celulose, a parede celular do fungo é feita de quitina, que também é encontrada lá na carapaça dos artrópodes e é uma substância tipicamente de animais. Nós temos, moçada, que fungos, eles armazenam glicogênio. Nós temos que animais armazenam glicogênio. E nós temos que plantas armazenam amido. Planta armazena amido, animal armazena glicogênio, fungo armazena glicogênio, característica de animal. Ou seja, se você começa a analisar as características, em termos de semelhança, 3-1 para os animais. Fungo é heterótrofo como os animais, a planta é autótrofa. Fungo tem quitina como os animais, a planta tem celulose. Fungo tem glicogênio como os animais, a planta ela tem amido. Tudo bem, fungo tem parede celular, que nem os vegetais têm. Ainda assim, 3 pontos de semelhança com os animais, só 1 ponto de semelhança com as plantas. O que quer dizer que aquela classificação do tempo do Linneu, de colocar fungos como plantas, não faz o menor sentido. Aliás, fungos, eles são evolutivamente mais próximos
de animais do que de plantas. É muito claro, pelas características que o fungo tem, ele é mais próximo de nós animais do que das plantas. O que faz menos sentido ainda você colocar lá que o fungo ele está no reino vegetal. Inclusive, há algum tempo atrás, a galera acreditava que fungo era uma planta que tinha perdido a capacidade de fazer fotossíntese. Que o fungo ele era originalmente uma planta que perdeu a habilidade de fazer fotossíntese. A visão da gente hoje é bem diferente. O fungo nunca foi uma planta que perdeu a habilidade de fazer fotossíntese. Não, ele nunca foi uma planta. O fungo sempre foi mais próximo dos animais. Né? Ele é heterótrofo como os animais, quitina e glicogênio como animais. A única semelhança maior assim com a planta é a parede celular, mas de uma composição química diferente. O quarto dos enos, moçada, para descrever, protista ou protoquitista. Gente, eu diria para vocês que o reino protista, o reino protoquitista, é o reino do lixo. Quem não se enquadra bem nos outros reinos, eu jogo no reino protista. Vamos colocar de outro jeito. Né? O reino protista é o reino da galera que foi expulsa dos outros reinos por algum motivo. A única obrigação para você estar no reino protista é você ser eucarionte. O resto vale tudo. Você pode ser unicelular ou pluricelular sem tecidos. Realmente não há criaturas com tecidos no reino protista. Você pode ser heterótrofo ou autótrofo fotossintetizante. Você pode não ter parede celular ou você pode ter parede celular. Ou seja, o reino, moçada, entre aspas, do lixo, galera que não se enquadrou bem nos outros reinos, eu joguei aqui. Tanto é que dentro do reino protista eu tenho basicamente dois grupos de seres vivos, protozoários e algas, que não são criaturas próximas umas das outras. Aliás, eles não são nada próximos uns dos outros. Protozoário, ele é muito mais próximo do animal e a alga é muito mais próxima da planta. Entretanto, se o protozoário é bem próximo dos animais, por que o protozoário não está no reino animal? Porque animais são pluricelulares e protozoários são unicelulares. Ou seja, animais obrigatoriamente são pluricelulares, enquanto que o protozoário é unicelular. Por isso que protozoário não está mais no reino animal. Por que algas não estão mais no reino vegetal? Ah, eu expliquei. Porque, moçada do reino planta e do reino vegetal, obrigatoriamente tem que ter tecido. E, gente, algas, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares sem organização tecidual. Daí, né, moçada, o reino protista é o reino dos refugiados de outros reinos. Protozoário não é mais animal, que animal é pluricelular e o protozoário é uni. A alga não é mais planta, porque planta é pluricelular com tecido. E a alga pode ser unicelular ou pluricelular sem tecidos. Qual é a diferença, gente, entre o protozoário e a alga? Protozoários são heterótrofos e eles não apresentam parede celular. As algas, moçadas, são autótrofas fotossintetizantes e elas têm parede celular. Então, protozoários unicelulares, heterótrofos, sem parede celular, plantas unicelulares ou pluricelulares, sem tecidos, autótrofos fotossintetizantes e com parede celular. Todo mundo aí, moçada, dentro do reino protista. E, gente, quinto e último dos reinos, para lembrar para vocês, o reino Monera. Sendo, moçada, que o reino Monera, ele pode ser descrito com uma única característica, procarionte. Todo procarionte é Monera, todo Monera é procarionte. São dois termos que são meio que sinônimos. Se alguém é Monera, esse alguém também é procarionte. Se alguém é procarionte, esse alguém também é Monera. Eu lembro para vocês que reino Monera, procariontes, obrigatoriamente unicelulares. Eles, moçada, podem ser heterótrofos, autótrofos fotossintetizantes ou autótrofos quimiosintetizantes. O único grupo de seres vivos que pode fazer quimiossíntese, Monera. O único grupo de seres vivos
que podem fazer quimiossíntese, monera. Note que os monera podem ser heterótrofos, autótrofos que fazem fotossíntese ou autótrofos que fazem quimiossíntese. Salvo algumas exceções, eles têm parede celular e eles correspondem às bactérias, né? De maneira que um terceiro sinônimo que eu posso colocar, quem é monera é procarionte e é bactéria. Esses três termos, eles não podem ser separados. Todo mundo que é monera é procarionte, é bactéria. Quem é procarionte é monera e bactéria. Quem é bactéria é monera e é procarionte. Bactérias valem tudo, né? Tem bactérias heterótrofas, que nem as bactérias decompositoras, que nem as bactérias parasitas. Tem bactérias autótrofas, fotossintetizantes, né? Você tem lá bactérias decompositoras, bactérias parasitas. Mas, gente, existem lá bactérias que fazem fotossíntese, né? Chamadas de cianobactérias, né? Eu lembro para vocês que cianobactérias, elas antigamente eram chamadas de cianofícias ou ainda, gente, de algas azuis. O nome, gente, algas para elas é porque essas jovenzinhas, elas fazem uma fotossíntese igual à fotossíntese das plantas. Inclusive, já tinha conversado sobre isso antes, quando a gente fala lá em origem da vida, na hipótese da simbiose, né, os cloroplastos das plantas se originaram exatamente, evolutivamente, a partir de um grupo de bactérias, cianobactérias, antigamente chamadas cianofícias. Fícia quer dizer alga, ou algas azuis. Esses dois nomes, cianofícias e algas azuis, estão caindo em desuso, né? Porque hoje em dia é muito claro que elas não são bactérias, ou perdão, que elas não são algas, né? Não são algas, elas são, na verdade, bactérias, porque elas são procariontes, elas estão localizadas dentro do reino Monera.